A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, e o som dos pingos batendo nos paralelepípedos parecia guiar Marina por uma rua que ela nunca havia reparado antes. No final dela, entre prédios antigos e com janelas empoeiradas, havia uma pequena vitrine iluminada por uma lâmpada fraca, com letras desgastadas que diziam: Asterisco Brechó Encantos do Passado Asterisco. A porta de madeira rangia com o vento, e, mesmo sem saber explicar o motivo, Marina sentiu uma estranha vontade de entrar. O sino antigo na porta tocou quando ela empurrou, e um cheiro de mofo misturado a perfume antigo tomou conta de suas narinas. O ambiente era escuro, e o pouco que se via eram móveis antigos, bonecas de porcelana e manequins cobertos de roupas de outras décadas, alguns com olhos que pareciam acompanhar seus movimentos. Um senhor muito magro, com pele pálida e cabelos grisalhos penteados para trás, surgiu do nada por trás do balcão, sorrindo com uma simpatia quase forçada. Seja bem-vinda, moça. Aqui temos peças únicas, cada uma com sua própria história, disse ele, enquanto seus olhos pareciam brilhar na penumbra. Marina sentiu um calafrio, mas continuou explorando. No fundo da loja, uma prateleira de objetos pequenos chamou sua atenção. Entre caixinhas de música, broches e relógios de bolso, havia um espelho oval, antigo, com moldura dourada trincada. Ao encarar seu reflexo, Marina viu algo estranho. Atrás dela, um vulto escuro passava entre os corredores, rápido demais para ser humano. Ela se virou imediatamente, mas não havia ninguém ali. Tentando ignorar o que viu, Marina aproximou-se mais do espelho, sentindo uma estranha necessidade de tocá-lo. O vidro estava gelado, quase como se fosse feito de gelo, e um arrepio percorreu suas costas. Atrás dela, o senhor do brechó falava com uma voz baixa e lenta. Esse espelho pertenceu a uma moça que desapareceu misteriosamente, há mais de 50 anos. Dizem que ela gostava de se admirar nele, mas que o espelho mostrou algo que ninguém deveria ver. Marina riu nervosamente, mas sentiu o peso de cada palavra. Quando ela desviou os olhos do espelho, percebeu que a luz da loja parecia mais fraca, e os manequins pareciam estar em posições diferentes, como se tivessem se movido sutilmente. Uma boneca de porcelana, com um vestido rasgado e olhos vítreos azuis, estava agora no balcão, olhando diretamente para ela, mesmo que ela tivesse certeza de que antes estava na prateleira. O som da chuva do lado de fora parecia ter parado, e a sensação de que estava isolada do mundo crescia. O dono do brechó aproximou-se, com passos quase silenciosos, e disse: Algumas peças escolhem seus donos, sabe? E quando isso acontece, é impossível voltar atrás. Marina engoliu seco, sentindo uma pressão estranha no peito, mas não conseguia largar o espelho. De repente, uma batida seca ecoou dentro da loja, como se algo tivesse caído. Quando ela olhou, percebeu que uma das portas dos fundos, que estava fechada, agora estava entreaberta, e uma escuridão profunda parecia chamá-la. Marina deu alguns passos hesitantes na direção da porta, sentindo que cada centímetro de seu corpo queria fugir, mas sua mente estava presa ao mistério. Atrás dela, o dono do brechó murmurou: Se entrar, deve ter coragem para sair, nem todos conseguem. A frase ecoou em sua mente enquanto ela empurrava lentamente a porta. Um corredor estreito e úmido surgia, com paredes cobertas por papéis de parede desbotados e bolor. O cheiro era forte, quase insuportável, de algo apodrecendo. Ela ouviu passos atrás de si e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém, nem o dono, nem qualquer sinal de vida na loja. O sino da porta principal tocou sozinho, ecoando pelo ambiente silencioso. No fundo do corredor, uma porta de ferro enferrujada parecia pulsar, como se algo atrás dela respirasse. Quando Marina se aproximou, ouviu sussurros, muitos, todos falando ao mesmo tempo, frases desconexas sobre dor, medo e escuridão. O coração dela acelerava, e o instinto gritava para fugir, mas o espelho em suas mãos parecia conduzi-la, refletindo flashes de sombras que corriam pelas paredes. Ao empurrar a porta, uma sala completamente escura se revelou, e no centro dela havia um manequim sem cabeça, coberto por um vestido de noiva antigo e manchado. Atrás dele, em uma parede, dezenas de fotografias antigas mostravam pessoas sorrindo, mas com olhos riscados. Uma foto específica chamou a atenção. Era ela, com a mesma roupa que estava usando naquele dia.
A noite estava fria e úmida quando Clara resolveu cortar caminho por uma rua estreita do centro antigo da cidade. As luzes dos postes falhavam, lançando sombras que dançavam sobre as paredes descascadas, e o eco de seus passos era o único som que se ouvia. No meio do quarteirão, ela reparou em uma vitrine que parecia ter saído de outro século. Uma porta de madeira pintada de verde escuro, com uma janela cheia de poeira e uma placa desbotada que dizia apenas brechó. O interior estava mal iluminado, com móveis antigos amontoados e manequins vestidos com roupas de décadas passadas. Algo naquela cena a atraiu, uma curiosidade estranha que a fez empurrar a porta. Um sino fraco tilintou, e um cheiro de madeira úmida e mofo tomou suas narinas. De trás de uma cortina de veludo surgiu uma mulher idosa, muito magra e com olhos tão claros que pareciam quase brancos. "Seja bem-vinda, minha filha", disse ela com uma voz suave, quase um sussurro. Clara se sentiu desconfortável, mas ao mesmo tempo, fascinada pelo ambiente que parecia vivo, como se cada objeto carregasse histórias não contadas. Enquanto explorava o brechó, sentiu uma estranha sensação de ser observada, e ao olhar para o canto da loja, viu um manequim que parecia ter mudado de posição desde o momento em que entrou. Clara caminhou devagar pelo corredor apertado entre armários e mesas cheias de bugigangas, sentindo os olhos de retratos antigos a seguirem. A idosa apareceu ao seu lado quase sem fazer barulho, segurando um vestido preto de veludo. "Pertenceu a uma jovem que veio aqui certa noite e nunca mais saiu", disse, enquanto entregava a peça para Clara tocar. O tecido estava gelado, como se tivesse sido retirado de um congelador. Um arrepio percorreu sua espinha. Tentando disfarçar o medo, ela colocou o vestido de volta e se virou para uma prateleira cheia de objetos pequenos. Caixinhas de música, anéis enferrujados, relógios de bolso parados na mesma hora. Um deles, em particular, chamou sua atenção, um broche em forma de olho humano, tão realista que parecia piscar quando ela desviava o olhar. Ao pegar o broche, a porta do brechó bateu sozinha, e todas as luzes piscaram. A idosa sorriu, revelando dentes amarelados e irregulares. "Ele gostou de você", disse, apontando para o broche. "Quando um objeto escolhe alguém, ele nunca devolve." Nesse momento, Clara ouviu um sussurro atrás de si, chamando seu nome com uma voz masculina que ela não reconhecia. Ao se virar, o brechó parecia maior do que antes, os corredores se multiplicando como um labirinto sem fim. A cada passo, o ambiente ficava mais opressivo. O teto parecia mais baixo, o ar mais denso, e os sussurros vinham de todos os lados. Clara começou a correr, tentando voltar para a porta de entrada, mas cada corredor terminava em uma parede coberta de espelhos rachados. Em cada reflexo, ela se via em posições diferentes. Em um, estava chorando. Em outro, havia alguém parado atrás dela, mesmo que o corredor real estivesse vazio. Um espelho maior, no fundo do último corredor, chamou sua atenção de forma quase hipnótica. Ao se aproximar, percebeu que seu reflexo não a imitava. Enquanto ela tremia de medo, sua imagem no vidro sorria de forma cruel. A idosa reapareceu atrás dela, refletida no espelho, mas não estava fisicamente ali. "Agora você pertence a este lugar", disse a voz que parecia vir de todos os cantos. De repente, o chão rangeu e se abriu levemente sob seus pés, revelando degraus que desciam para uma escuridão total. O broche em sua mão parecia pulsar, quente, como se tivesse vida própria. Contra qualquer instinto de sobrevivência, Clara desceu. O porão era úmido e cheirava a terra e ferrugem. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, algumas infantis, como se pessoas tivessem tentado sair dali sem sucesso. Em um canto, velas apagadas cercavam um círculo de objetos antigos, bonecas sem olhos, sapatos de diferentes tamanhos, e uma dúzia de retratos rasgados. No centro do círculo, havia uma cadeira de balanço que se mexia lentamente, mesmo sem vento. Clara sentiu um arrepio profundo e recuou um passo, mas uma força invisível parecia empurrá-la para dentro do círculo. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. O broche em sua mão ficou incandescente, queimando sua pele, e então uma figura escura começou a surgir no canto do porão, alta e esguia, com braços longos e uma cabeça que parecia pendida para o lado. Não tinha rosto, mas dela emanava um som abafado, como vozes sufocadas tentando falar ao mesmo tempo. Clara correu para trás, tropeçou em uma pilha de roupas antigas e caiu ao lado de uma boneca de porcelana, que abriu os olhos lentamente e sussurrou: "Agora você é nossa."
A escuridão se fechava ao redor de Clara, e o brechó parecia se alimentar do seu pavor. Vozes sussurravam seu nome, e a cada vez que ela piscava, os objetos mudavam de lugar, cercando-a. Ela tentou subir as escadas de volta, mas elas simplesmente não levavam mais à loja. Davam em outra sala, com paredes cobertas de vestidos encharcados, pingando um líquido escuro que escorria até seus pés. Um espelho oval surgiu à sua frente, e dentro dele estava a idosa, sorrindo com prazer. Todos que entram aqui deixam algo para trás, disse, enquanto a imagem de Clara no espelho começava a desaparecer aos poucos, como se estivesse sendo apagada. Ela sentiu sua força se esvair e caiu de joelhos, enquanto a figura escura se aproximava lentamente, estendendo mãos compridas em sua direção. Quando a criatura tocou, o brechó se iluminou de repente, e tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, a rua estava movimentada como sempre. O brechó parecia fechado, com a vitrine coberta de poeira, mas agora havia um novo manequim no canto, vestindo um longo vestido de veludo preto e um broche em forma de olho preso no peito. A expressão do manequim era estranhamente humana, e quem passava jurava sentir que ele os acompanhava com o olhar. A idosa varria calmamente a calçada, como se nada tivesse acontecido, e um leve sorriso surgiu em seu rosto quando uma nova jovem parou para observar a vitrine. O sino antigo tilintou mais uma vez, anunciando que o ciclo estava pronto para se repetir. Naquela sexta-feira chuvosa, Lucas vagava pelo centro histórico em busca de um presente de última hora para sua namorada. As lojas modernas já estavam fechadas, e ele se viu em ruas estreitas, ladeadas por prédios antigos e abandonados. Foi então que uma vitrine iluminada lhe chamou a atenção, um brechó antigo, com uma placa de madeira torta onde mal se lia o nome Relíquias do Tempo. A luz amarelada que saía da vitrine iluminava bonecas de porcelana, chapéus de época e uma cadeira de balanço que se movia sozinha com o vento. Lucas hesitou, mas, sentindo uma estranha curiosidade, empurrou a porta de madeira. O sino na entrada tocou com um som metálico e rouco, e um cheiro de mofo e ferro enferrujado preencheu o ar. O interior era apertado, com corredores estreitos entre móveis antigos e manequins cobertos por roupas que pareciam ter sido usadas em outros séculos. De repente, uma voz masculina ecoou do fundo. "Boa noite, rapaz. Está procurando algo especial." O dono do brechó surgiu da penumbra, um homem alto, magro e pálido, com olhos fundos e mãos que tremiam levemente. Lucas respondeu que queria algo único, e o homem sorriu de forma quase predatória, apontando para uma prateleira com objetos menores, onde um relógio de bolso prateado parecia brilhar sozinho. Lucas se aproximou do relógio e percebeu que ele marcava sempre 3h15, mesmo ao girar a coroa. Ao tocá-lo, sentiu um arrepio intenso subir por sua espinha, como se tivesse enfiado a mão em água gelada. "Ah, esse é especial", disse o dono com um tom quase sussurrado. "Pertenceu a um homem que desapareceu nesta mesma rua. Alguns dizem que o relógio parou no momento em que ele deixou de existir." Lucas riu nervosamente e tentou se convencer de que era apenas uma história para valorizar o objeto. Mas, enquanto olhava para o vidro do relógio, viu seu próprio reflexo de forma distorcida, e atrás dele, por um segundo, uma sombra se movendo entre os manequins. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Tentando ignorar o incômodo, perguntou o preço, e o dono respondeu com um sorriso estranho. "Algumas coisas não se compram com dinheiro, às vezes, é só levar." O jovem sentiu uma pressão no peito, mas aceitou a oferta e saiu do brechó com o relógio no bolso. Na rua, percebeu algo inquietante. A chuva havia parado, mas não havia som de carros ou pessoas. O mundo parecia silencioso e deserto, como se ele tivesse entrado em outra dimensão. Naquela noite, em seu apartamento, Lucas não conseguia dormir. O relógio de bolso estava na mesa de cabeceira, e, a cada hora exata, ele ouvia um tic-tac que não deveria existir, já que os ponteiros não se moviam. Às 3h15 da manhã, o som ficou mais alto, quase ensurdecedor, e um sussurro começou a preencher o quarto. "Volte, volte." Ele acendeu a luz e percebeu que o espelho do quarto estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele, e letras surgiam lentamente formando a palavra asterisco agora asterisco. O jovem, em pânico, tentou jogar o relógio pela janela, mas ele simplesmente desapareceu da mão dele e reapareceu em cima da cama. Nesse momento, um frio intenso tomou conta do ambiente, e uma sombra alta começou a se formar no canto do quarto, imóvel,
mas com uma presença sufocante. O celular de Lucas tocou sozinho e, ao atender, ouviu a mesma voz do brechó: "Você esqueceu de terminar a compra. Venha buscar o que falta." Ele não conseguiu desligar. A ligação caiu sozinha, e o relógio brilhou levemente, projetando sombras que se moviam sozinhas pelas paredes. No dia seguinte, Lucas decidiu voltar ao brechó para devolver o relógio. O caminho parecia mais longo do que lembrava, e quando chegou à rua, percebeu que a loja não estava mais lá. No lugar, havia apenas uma fachada abandonada, com tábuas cobrindo as janelas e pichações velhas. Um homem que passava por perto comentou: "Ah, esse brechó fechou há mais de 20 anos. Ninguém entra aí desde que o antigo dono desapareceu." Lucas sentiu o estômago revirar. Mesmo assim, empurrou a porta podre e entrou. O interior estava completamente diferente: escombros, teias de aranha e cheiro de podridão. Mas, no fundo, uma luz fraca acendeu sozinha, revelando os mesmos corredores apertados de antes. O relógio de bolso começou a brilhar em seu bolso e a bater como um coração acelerado. Vozes surgiram ao redor dele, sussurrando nomes e datas, como se fosse uma lista de vítimas. Um corredor estreito apareceu, e no final dele havia uma porta de ferro. Quando Lucas a abriu, sentiu que não estava mais na cidade, mas em um espaço escuro e infinito, cheio de ecos e risadas distantes. Dentro do espaço sombrio, objetos do brechó flutuavam ao seu redor: bonecas, quadros, roupas antigas e dezenas de relógios marcando 3h15. Uma figura alta se formou à sua frente. Parecia o dono do brechó, mas o rosto estava deformado, como cera derretida. "Agora você faz parte do acervo", disse a criatura, com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Lucas tentou correr, mas sentiu o chão se dissolver em um pântano de sombras, que puxava seus pés. Cada vez que gritava, vozes imitavam seu próprio grito em coro, tornando o lugar insuportável. De repente, o relógio de bolso explodiu em luz, e ele sentiu seu corpo sendo sugado para dentro dele, como se estivesse encolhendo infinitamente. Dias depois, o brechó voltou a abrir suas portas como se nada tivesse acontecido. Um novo relógio de bolso prateado apareceu na prateleira, com os ponteiros parados em 3h15. O dono, com seu sorriso enigmático, aguardava novos clientes, enquanto do vidro do relógio uma figura minúscula parecia gritar silenciosamente, presa para sempre. Na calçada, transeuntes sentiam calafrios ao olhar a vitrine, sem saber que mais uma alma havia sido adicionada ao acervo maldito do brechó. A noite estava gelada, e a neblina cobria as ruas do centro antigo como um véu espesso, tornando impossível enxergar a poucos metros de distância. Rafael, um fotógrafo amador em busca de locações para seu próximo ensaio, caminhava com a câmera pendurada no pescoço, ignorando a sensação incômoda de estar sendo observado. Enquanto explorava becos e fachadas esquecidas pelo tempo, algo chamou sua atenção: um pequeno brechó, espremido entre dois prédios abandonados. As janelas estavam embaçadas, e uma luz amarelada e fraca escapava para a rua. Acima da porta de madeira escura, uma placa desgastada balançava com o vento, e nela se lia apenas "Brechó da Saudade". O sino antigo soou quando ele empurrou a porta, e um cheiro de mofo, poeira e ferro velho preencheu seu olfato. O interior era um labirinto de móveis antigos, roupas de época e bonecas com olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento. Rafael deu alguns passos, maravilhado com a cena digna de filme de terror, até que uma voz rouca surgiu do fundo. Veio procurar lembranças, ou veio para ficar? O fotógrafo se virou rapidamente e viu um homem baixo, corcunda, com uma pele tão enrugada que parecia papel amassado. Seus olhos eram de um azul pálido, quase transparente, e ele sorria mostrando dentes manchados e quebrados. Rafael explicou que estava apenas fotografando lugares interessantes, e o dono do brechó acenou lentamente, como se já soubesse disso. "Aqui, cada objeto tem uma história, e alguns ainda esperam ser terminados", disse ele, apontando para uma estante com pequenos itens: relógios de bolso, joias antigas, caixas de música e espelhos de vários tamanhos. Fascinado, Rafael ergueu a câmera e tirou algumas fotos, mas ao conferir o visor, notou algo perturbador. Em cada imagem, atrás dele, aparecia uma sombra alongada, alta demais para ser humana, com braços finos e pontudos. Virou-se de imediato, mas o corredor estava vazio. O dono do brechó se aproximou devagar, arrastando os pés,
e disse num tom quase divertido: às vezes, eles gostam de aparecer antes do que deveriam. Rafael riu nervosamente, tentando ignorar o mal-estar, mas algo em seu instinto gritava para sair dali. Antes de ir embora, seus olhos foram atraídos por uma câmera fotográfica antiga, de madeira e metal, com uma lente rachada. Ao tocá-la, sentiu um frio cortante percorrer seu braço, e a loja pareceu escurecer levemente. Essa câmera só tira fotos de quem vai ficar, sussurrou o dono, desaparecendo por entre os corredores antes que Rafael pudesse responder. De volta ao apartamento, Rafael descarregou as fotos no computador. Todas pareciam normais, exceto as tiradas no brechó. As sombras atrás dele estavam mais nítidas agora, e em uma delas era possível distinguir uma mão ossuda repousando em seu ombro. Ele apagou as fotos rapidamente, mas quando olhou novamente, todas haviam voltado sozinhas. O telefone tocou, e ao atender, só ouviu um sussurro prolongado, como se alguém respirasse dentro da linha. À noite, enquanto tentava dormir, flashes de luz começaram a surgir no quarto, como disparos de câmera, e ele ouviu o barulho do obturador antigo. Quando acendeu a luz, viu que na parede estavam projetadas fotos dele dormindo, algumas de ângulos impossíveis, como se tivessem sido tiradas do teto. No centro da cama, sobre os lençóis, estava a câmera antiga que ele jurava ter deixado no brechó. Apavorado, Rafael decidiu devolver a câmera imediatamente. Ao chegar à rua estreita, percebeu que a cidade parecia deserta, e a neblina estava ainda mais espessa. Quando encontrou a fachada do brechó, algo estava diferente. A vitrine estava quebrada, e o interior parecia abandonado há anos. Mesmo assim, ao entrar, tudo estava como antes, iluminado e repleto de objetos. O dono surgiu atrás do balcão e falou: veio devolver o que já é seu. O fotógrafo gritou que não queria nada daquilo e jogou a câmera no chão. Ela quebrou, mas do vidro rachado da lente saiu uma fumaça escura que começou a se espalhar pelo ambiente. As luzes piscavam, e os manequins nas prateleiras se viraram sozinhos, apontando para ele. Um estrondo ecoou, e a porta atrás de Rafael se fechou com força. O dono do brechó desapareceu novamente, e uma escadaria que não existia antes surgiu ao fundo, descendo para um porão tomado pela escuridão. Vozes baixas começaram a chamá-lo pelo nome, e cada degrau que ele descia parecia afundar em um ambiente cada vez mais úmido e gelado. No porão, Rafael encontrou uma sala circular, iluminada por velas consumidas quase até o fim. No chão, dezenas de fotos antigas estavam espalhadas, todas mostrando pessoas em situações de desespero. Algumas choravam, outras batiam nas paredes, e algumas estavam mortas. Em uma parede de tijolos, ele viu retratos recentes, incluindo seu próprio, em várias poses que jamais havia feito. Atrás de si, passos ecoaram, mas quando se virou, viu apenas sombras se contorcendo nas paredes, como se tentassem se desprender. No centro da sala havia uma cadeira de madeira, voltada para um espelho oval. Movido por uma força estranha, Rafael se sentou. O espelho refletiu não seu rosto, mas uma versão distorcida e envelhecida de si mesmo, com olhos fundos e pele cinza. Subitamente, as velas se apagaram, e ele sentiu mãos geladas segurando seus ombros. O obturador da câmera disparou sozinho, e a sala se iluminou por um segundo, revelando dezenas de figuras humanas atrás dele, todas com rostos borrados e olhares famintos. O clarão da foto foi a última coisa que ele viu antes de desmaiar. Quando acordou, estava deitado em uma cama de madeira, coberta de poeira. Ao redor, móveis quebrados e teias de aranha indicavam que aquele lugar estava abandonado há muito tempo. Rafael correu até a porta do brechó e saiu para a rua, agora iluminada pelo sol do meio-dia e cheia de gente. Ninguém olhou para ele, e quando tentou pedir ajuda, percebeu que ninguém o via nem ouvia. Ao passar em frente a uma vitrine espelhada, sentiu o estômago gelar. Seu corpo não tinha reflexo. Voltou-se para o brechó, mas a fachada havia desaparecido completamente, substituída por uma parede de tijolos sem janelas. Nos dias seguintes, moradores da região juraram ver uma nova fotografia na vitrine empoeirada do prédio abandonado. Um jovem segurando uma câmera, com olhos arregalados e boca aberta em um grito silencioso. A chuva caía grossa sobre a cidade quando Helena decidiu encurtar o caminho para casa atravessando ruas pouco movimentadas do centro antigo. Ela já conhecia bem o bairro, mas naquela noite parecia diferente, quase irreal,
como se os prédios antigos respirassem e a observassem. Ao virar uma esquina, avistou uma vitrine iluminada por uma luz amarelada trêmula. O letreiro dizia *Brechó Memórias Perdidas *. A fachada estava coberta de musgo, e gotas de água escorriam pelas janelas embaçadas. Dentro, podiam-se ver manequins com roupas de outras décadas e móveis cobertos por pó. Helena hesitou, mas sentiu uma estranha atração. Quando empurrou a porta, o sino tocou com som arranhado, e o cheiro de madeira molhada e pano antigo invadiu suas narinas. O ambiente era abafado, e a luz fraca criava sombras inquietantes. De trás de um biombo, surgiu uma mulher idosa, extremamente magra, com pele enrugada e olhos de cor leitosa, quase cegos, que sorriu de forma lenta e desconfortável. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui tudo tem história, e às vezes as histórias ainda não terminaram, disse com uma voz suave, mas que parecia ecoar por toda a loja. Helena percorreu os corredores estreitos com atenção. Cada canto do brechó parecia vivo. Quadros tortos, relógios antigos parados na mesma hora, bonecas de porcelana com olhos de vidro que refletiam a luz de maneira perturbadora. Uma em particular chamou sua atenção. Usava um vestido vermelho rasgado, e seu rosto estava levemente rachado, mas o olhar era incrivelmente real, quase humano. Ao passar por ela, Helena teve certeza de que seus olhos se moveram. Tentando ignorar o arrepio, ela se concentrou numa prateleira de joias antigas. Havia anéis escurecidos, pulseiras quebradas e um colar de prata com um pingente em forma de chave. Ao tocá-lo, uma sensação gelada percorreu sua mão, e por um instante ouviu um sussurro que parecia dizer: "Você abriu a porta errada." Assustada, ela deixou o colar cair. Atrás de si, o som do sino da porta ecoou, mas quando se virou, ninguém havia entrado. A loja parecia se alongar, e o teto parecia mais baixo. A idosa apareceu do nada atrás dela e murmurou: "Algumas coisas escolhem seus donos, e quando escolhem, nunca devolvem." Com o coração acelerado, Helena decidiu que já tinha visto o suficiente e foi em direção à porta. Porém, quando a abriu, percebeu que do lado de fora não havia mais a rua familiar. Em vez disso, havia um corredor escuro e estreito, como se o mundo tivesse se transformado. Tentou fechar a porta, mas ela desapareceu atrás de si, deixando-a presa no brechó que agora parecia maior e mais sinistro. As luzes tremeluziam, e o silêncio era cortado por pequenos estalos vindos dos móveis, como ossos quebrando. Andando pelo novo corredor, encontrou uma sala circular no fundo da loja, onde roupas antigas estavam penduradas em cordas, girando sozinhas no ar. Um espelho oval no centro refletia o ambiente, mas não mostrava sua própria imagem. Em vez disso, aparecia uma menina pálida, de cabelos longos e molhados, que sorria de forma perturbadora. A menina levantou a mão dentro do espelho e apontou para algo atrás de Helena. Ao se virar, uma fileira de manequins com rostos rachados e braços estendidos bloqueava o caminho de saída. A respiração de Helena acelerou, e ela começou a correr pelos corredores, mas a loja parecia mudar a cada esquina, criando um labirinto. Em uma das salas, encontrou uma mesa coberta de fotografias antigas. Algumas mostravam crianças brincando em jardins, mas, ao olhar de perto, percebeu detalhes macabros: sombras de mãos sobre seus ombros, olhos borrados ou riscados, e algumas fotos pareciam tremer levemente como se estivessem vivas. Uma delas a fez gelar por completo. Era uma foto dela própria, tirada naquele mesmo momento, segurando a foto e com expressão apavorada. Atrás dela, na imagem, havia uma figura escura e alongada, curvada sobre seu ombro. Nesse instante, sentiu um vento frio percorrer sua nuca, e um sussurro ecoou: "Agora você é nossa lembrança." Desesperada, ela correu e acabou tropeçando em uma escada que descia para um porão escuro. Sem opções, desceu, sentindo o ar ficar mais denso e gelado a cada passo. O porão parecia um cemitério de objetos amaldiçoados. Bonecas sem olhos, espelhos rachados, relógios que marcavam horas diferentes e roupas encharcadas pendiam do teto. O chão estava úmido e cheirava a terra molhada misturada com ferrugem. No centro do porão havia uma cadeira de madeira virada para um espelho oval gigante. Movida por uma força que não compreendia, Helena se aproximou e sentou-se. O espelho começou a embaçar e, aos poucos, revelou seu reflexo, mas envelhecido, com pele pálida, cabelos grisalhos e olhos fundos. Atrás dela, várias silhuetas surgiam lentamente, como uma multidão de sombras se aproximando.
A cadeira girou sozinha, e agora, de frente para o porão, ela viu os manequins descendo as escadas, um por um, como se tivessem vida. A idosa apareceu entre eles, sorrindo com uma satisfação sombria. Agora você encontrou sua memória perdida, disse, enquanto o espelho começava a sugar seu reflexo, esticando seu rosto como se fosse feito de borracha. Helena tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio. Na manhã seguinte, o brechó parecia fechado e abandonado como sempre. Passantes comentavam que ninguém entrava ali há décadas. Porém, quem olhasse com atenção para a vitrine empoeirada veria algo novo, uma boneca de porcelana com um vestido vermelho rasgado, cujo rosto, rachado, carregava um detalhe inquietante, olhos humanos, castanhos e cheios de medo. Ao lado dela, pendurado em um cabide, estava um colar de prata com pingente de chave, balançando levemente como se convidasse alguém a entrar. A noite estava abafada, e a cidade parecia silenciosa demais para uma sexta-feira. Vinícius voltava para casa depois do trabalho, cortando caminho por ruas estreitas do centro antigo. Ele sempre gostou da sensação de caminhar por ali, entre prédios que guardavam séculos de histórias, mas naquela noite, algo parecia diferente. As janelas estavam todas fechadas, os postes piscavam, e o vento quente trazia um cheiro estranho de madeira molhada misturado com ferrugem. Ao dobrar uma esquina, seus olhos foram atraídos por uma pequena loja que ele nunca tinha visto antes. Asterisco brechó sombras do passado asterisco. A fachada estava coberta de pó e musgo, e a luz fraca da vitrine revelava manequins de corpos tortos, vestidos com roupas de décadas passadas, e uma cadeira de balanço que se movia levemente sozinha. Sem saber explicar porquê, Vinícius sentiu uma necessidade quase hipnótica de entrar. Quando empurrou a porta, um sino rouco ecoou, e o ar abafado se tornou frio de repente. O cheiro de mofo e velas queimadas encheu suas narinas, e a sensação de estar sendo observado se tornou instantânea. O interior do brechó parecia maior do que sugeria a fachada. Corredores estreitos se estendiam entre móveis antigos, vestidos de noiva amarelados, espelhos rachados e bonecas de porcelana com olhos que refletiam a luz trêmula das lâmpadas. Um som distante, como passos arrastados, ecoou no fundo da loja. Vinícius chamou, mas ninguém respondeu. Ao dar mais alguns passos, um retrato antigo pendurado na parede chamou sua atenção. Mostrava uma família de 4 pessoas posando em frente a um brechó. Mas o detalhe perturbador estava nos rostos. Todos estavam borrados, menos uma figura de criança que parecia olhar diretamente para ele, com olhos assustadoramente vivos. Um calafrio percorreu sua espinha. Nesse momento, uma voz fraca se fez ouvir atrás dele. Gostou da nossa coleção? Vinícius se virou bruscamente e viu uma mulher idosa, de pele enrugada como papel amassado, vestida de preto e com olhos pálidos. Ela sorria com uma simpatia desconfortável. Aqui, cada objeto tem uma história, e alguns ainda querem continuar sendo contados, disse, gesticulando para uma mesa coberta de objetos pequenos. Broches, relógios de bolso, caixinhas de música. Um deles, um espelho oval de moldura dourada, parecia chamá-lo. Vinícius se aproximou do espelho e sentiu uma estranha pressão no peito. O vidro estava frio como gelo, e seu reflexo parecia errado. A imagem mostrava o brechó atrás dele, mas havia uma sombra alta e disforme parada ao seu lado, algo que não estava ali no mundo real. Ele engoliu seco e se afastou, mas a idosa colocou a mão em seu ombro. Algumas coisas escolhem seus donos. Se ele te mostrou, é porque você já pertence a este lugar. Vinícius riu nervosamente e disse que precisava ir embora, mas ao se virar para a porta, percebeu que a loja havia mudado. O corredor parecia mais longo, as luzes mais fracas, e o sino da porta ecoava como se estivesse a quilômetros de distância. Ele começou a andar apressado, mas cada passo parecia levá-lo para mais longe. Foi então que ouviu sussurros vindos de todos os cantos, vozes que diziam seu nome, lembravam de momentos de sua vida, e repetiam em coro, "Fique conosco." Tentou correr, mas acabou tropeçando em uma escada que descia para o subsolo. O corrimão estava frio e molhado, e o ar cheirava a terra úmida e metal oxidado. O porão era amplo e circular, iluminado apenas por algumas velas quase apagando. No centro havia uma cadeira de balanço, e ao redor, dezenas de retratos e fotografias espalhados pelo chão.
Vinícius se aproximou e sentiu o coração disparar ao perceber que todas as fotos mostravam pessoas diferentes em frente ao brechó, mas com expressões de pavor. Algumas delas tinham olhos riscados, outras estavam borradas, e em algumas, figuras sombrias se aproximavam por trás. Entre elas, ele encontrou uma foto recente, ele mesmo, parado diante da loja, olhando para a vitrine. Um arrepio percorreu sua espinha quando uma brisa gelada apagou as velas, e a escuridão tomou conta. No breu absoluto, apenas o som do estalar da madeira e um sussurro próximo ao ouvido. Agora é sua vez. De repente, luzes de flashes iluminaram o porão, e ele ouviu o disparo de uma câmera antiga. Por um segundo, viu várias figuras atrás de si, sombras humanas de rostos deformados, todas estendendo as mãos para tocá-lo. O clarão o cegou, e Vinícius sentiu seu corpo paralisar. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ser sugada para dentro da escuridão. As sombras avançaram, e uma delas, mais alta, encostou em seu peito. O toque era gelado e ao mesmo tempo queimava como fogo. Em sua mente, imagens desconexas começaram a surgir. Pessoas entrando na loja ao longo de décadas, sendo engolidas pelo brechó e transformadas em bonecas, manequins, retratos. Ele viu a idosa rindo, seu rosto se transformando em uma caveira enrugada, enquanto segurava o espelho oval. "Você será lembrado para sempre aqui", disse ela, e empurrou o espelho em direção ao seu rosto. O vidro começou a vibrar, e ele sentiu como se fosse sugado para dentro, sua pele formigando e seus ossos se dissolvendo em algo frio e pesado. Um último clarão encheu o ambiente, e então, silêncio absoluto. No dia seguinte, a rua do brechó parecia a mesma de sempre. Passantes apressados, carros, o som da cidade viva. Mas quem olhasse com atenção para a vitrine empoeirada do brechó Sombras do passado notaria algo novo. Um retrato emoldurado de um jovem de expressão apavorada, como se estivesse gritando silenciosamente. Ao lado do retrato, um espelho oval refletia a rua, mas se alguém encarasse por mais de alguns segundos, poderia jurar ver uma sombra ao fundo da loja, imóvel, observando pacientemente, à espera do próximo visitante. A madrugada estava silenciosa, e a neblina cobria as ruas do centro histórico como um véu espesso. Sofia voltava para casa depois de uma festa, andando sozinha pelas ruas antigas que conhecia bem. Ou pelo menos achava que conhecia. Cada esquina parecia mais longa, os prédios mais altos, e as janelas escuras lembravam olhos fechados que espiavam através da fresta das pálpebras. Foi então que ela viu uma luz fraca em meio à escuridão, um brechó que jamais tinha notado antes, mesmo passando por ali tantas vezes. O letreiro dizia asterisco brechó olhos do passado asterisco, com letras gastas que quase desapareciam na madeira podre. Na vitrine empoeirada, bonecas de porcelana estavam lado a lado com manequins que vestiam roupas antigas. O mais perturbador era que um deles, vestindo um terno escuro, parecia encarar diretamente para ela. Contra todo instinto, Sofia empurrou a porta. Um sino rouco tocou, e o ar lá dentro era frio, impregnado com cheiro de mofo e ferro enferrujado. As lâmpadas fracas lançavam sombras que dançavam sozinhas. O interior do brechó era estreito, com móveis entulhados e prateleiras lotadas de objetos esquecidos pelo tempo. Quadros antigos com fotos em preto e branco pendiam tortos nas paredes, e todas as pessoas retratadas tinham expressões sérias demais, algumas até hostis. Sofia caminhou devagar, sentindo uma estranha pressão no peito. Foi quando uma voz baixa surgiu do fundo. "Seja bem-vinda, menina. Está procurando algo que perdeu." A voz era feminina e cansada, quase um sussurro. Uma mulher idosa surgiu por trás de uma cortina de veludo vermelho. Era extremamente magra, com pele enrugada e olhos esbranquiçados, que refletiam a luz de maneira sobrenatural. Ela sorriu, revelando dentes amarelados e tortos. "Aqui, tudo tem história, e às vezes, as histórias querem continuar", disse, aproximando-se de Sofia com passos lentos e quase sem som. A garota engoliu seco, mas respondeu que só estava curiosa. A idosa riu e apontou para uma mesa coberta de pequenos objetos, caixinhas de música, broches, anéis e um espelho de mão antigo, cuja moldura dourada estava trincada. Sofia pegou o espelho, e imediatamente sentiu um frio intenso percorrer seu braço. O vidro estava gelado como gelo, e seu reflexo parecia errado. Ela não se via exatamente,
Seus olhos estavam fundos e havia uma sombra alta atrás de si, parada, imóvel. Quando ela piscou, a sombra tinha desaparecido, mas o calafrio permaneceu. A idosa observava com atenção e murmurou: "Ele te aceitou. Agora você verá o que ninguém mais vê." Antes que pudesse reagir, Sofia ouviu um estalo na loja. As lâmpadas piscaram, e por um segundo, todos os manequins pareceram virar a cabeça na direção dela. A sensação de estar cercada ficou insuportável. Tentou colocar o espelho de volta na mesa, mas ele parecia grudar em sua mão. O som do sino da porta ecoou de repente, mas quando se virou, não havia mais saída. A porta tinha desaparecido, substituída por uma parede coberta de papéis de parede rasgados e úmidos. A loja parecia maior, deformada, e os corredores se multiplicavam como um labirinto. A cada passo, Sofia sentia que algo a seguia. O brechó parecia vivo, os móveis rangiam sojinhos, as bonecas mexiam os olhos, e os retratos antigos pareciam observá-la com desprezo. O sussurro da idosa ecoava em todos os cantos. Cada objeto é uma memória, e agora você faz parte delas. Sofia começou a correr, virando corredores aleatórios, até encontrar uma escada que descia para um porão. O ar ali era ainda mais frio, e o cheiro de terra molhada e ferrugem era quase sufocante. O porão era iluminado por algumas velas fracas, que tremulavam como se respirassem. Nas paredes, havia fotos antigas coladas, crianças sorrindo, famílias reunidas, mas, em todas, havia sombras ao fundo, como se algo as perseguisse. No centro do porão, uma cadeira de balanço rangia sozinha, e ao lado dela estava um grande espelho oval, empoeirado e trincado. O reflexo mostrava a sala, mas não mostrava Sofia. Em seu lugar, havia uma menina de cabelos longos, molhados, que sorria de maneira perturbadora. O coração de Sofia a acelerou. O espelho parecia pulsar, e a menina dentro dele acenou para que ela se aproximasse. Vozes começaram a sussurrar ao redor, nomes, datas, gemidos e risadas abafadas. Quando deu um passo à frente, sentiu mãos geladas segurando seus ombros. Não havia ninguém ali, mas a pressão era real. A menina do espelho abriu a boca em um grito silencioso, e o vidro começou a rachar. Atrás de Sofia, passos ecoaram no chão úmido, e uma sombra alta surgiu, com braços longos demais e uma cabeça pendida para o lado. Ela não tinha rosto, mas uma sensação esmagadora de pavor tomou conta da garota. Tentou correr, mas o chão pareceu desaparecer, e ela caiu em uma escuridão profunda. Por alguns segundos, sentiu como se estivesse afundando em água gelada, ouvindo risadas distantes e vozes chamando seu nome. Quando abriu os olhos, estava sentada na cadeira de balanço, olhando diretamente para o espelho oval. Seu reflexo finalmente apareceu, mas estava diferente, pálido, com olhos fundos e boca aberta em um grito silencioso. Atrás de si, dezenas de sombras se contorciam, como uma plateia macabra. A idosa surgiu refletida no espelho, sorrindo com satisfação. "Agora você será lembrada para sempre", disse, e o vidro começou a sugar sua imagem. O mundo ao redor desapareceu, e tudo virou escuridão. Na manhã seguinte, transeuntes que passaram pelo centro antigo notaram algo estranho na vitrine do brechó Olhos do Passado. Entre as bonecas empoeiradas e manequins imóveis, havia um novo espelho oval. Quem se atreveu a olhar por mais de alguns segundos jurou ver, lá no fundo do vidro, uma jovem com expressão apavorada, como se gritasse em silêncio, implorando para ser libertada. A garoa fina escorria pelos telhados do centro histórico quando Júlia resolveu cortar caminho por ruas que raramente usava. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de água pingando em calhas e pelo farfalhar de jornais velhos levados pelo vento. Ela gostava daquele tipo de ambiente, com fachadas antigas e portas de madeira que guardavam memórias de outro século. Foi então que algo chamou sua atenção, uma vitrine iluminada com uma luz amarelada trêmula, exibindo roupas antigas e bonecas de porcelana com olhos vítreos. O letreiro em cima dizia asterisco brechó Ecos do Tempo asterisco, e parecia que ninguém o via além dela. A porta de vidro estava entreaberta, e um sino frágil pendia no topo. Júlia, sem saber explicar porquê, sentiu uma necessidade irresistível de entrar. Ao cruzar a soleira, o sino tocou com um som rouco e metálico, e o ar frio tomou conta de seu corpo, substituindo o cheiro da chuva por uma mistura de mofo,
pano molhado e ferro oxidado. O ambiente era estreito e repleto de móveis empilhados, manequins tortos e retratos antigos pendurados tortos nas paredes. Cada objeto parecia carregar um olhar invisível sobre ela. Júlia caminhou devagar pelo corredor central, sentindo o piso de madeira rangendo sob seus pés. A loja parecia maior por dentro do que indicava a fachada. Prateleiras com pequenos objetos ocupavam cada canto, caixinhas de música que tocavam notas dissonantes sozinhas, relógios de bolso parados na mesma hora e fotografias em preto e branco de pessoas com olhares vazios. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela notou que algumas fotos tremiam levemente, como se respirassem. Foi então que uma voz baixa ecoou da penumbra, procurando alguma coisa que te pertence. Júlia se virou e viu uma mulher idosa, magra e de pele enrugada, usando um vestido preto de mangas longas. Seus olhos eram opacos, quase brancos, e um sorriso lento e incômodo surgiu em seu rosto. Aqui, as memórias encontram os donos que merecem, disse, aproximando-se sem fazer barulho. Júlia tentou sorrir e disse que só estava olhando, mas a idosa fez um gesto para uma mesa cheia de broches, anéis, colares e pequenos espelhos. Um deles, um espelho de mão com moldura dourada trincada, parecia emitir um brilho próprio, e algo em seu interior parecia se mover como fumaça. Ao tocar o espelho, Júlia sentiu um arrepio tão forte que quase deixou o objeto cair. O vidro estava frio como gelo, e por um instante, seu reflexo parecia errado. Seus olhos estavam fundos e seu rosto estava pálido, como se estivesse morta. Atrás de si, no reflexo, uma sombra alta e disforme se movia lentamente. Quando se virou, não havia nada. O coração disparou, e a idosa sorriu de maneira perturbadora. Ele te escolheu. Agora ele vai te mostrar o que está preso aqui dentro. Nesse momento, o sino da porta soou sozinho, mas a entrada havia desaparecido, substituída por uma parede coberta de papéis rasgados e úmidos. A loja começou a mudar diante de seus olhos. Os corredores se alongaram, a luz ficou mais fraca, e os manequins pareciam se aproximar dela, 1 centímetro por vez. Sussurros surgiram de todos os lados, chamando seu nome, repetindo memórias que ela nunca havia contado a ninguém. Com o pânico crescendo, Júlia começou a correr pelos corredores, mas a loja parecia se multiplicar em labirintos. Em uma das salas, encontrou uma mesa coberta de fotografias antigas. Algumas mostravam pessoas sorrindo em jardins, outras em frente ao próprio brechó. Mas, ao olhar mais de perto, percebeu que todas as fotos tinham detalhes perturbadores. Sombras estranhas atrás das pessoas, olhos riscados ou borrados, bocas abertas em gritos silenciosos. Uma foto em especial fez o estômago de Júlia gelar. Era ela mesma, parada na frente da vitrine do brechó, tirada naquela mesma noite. No fundo da imagem, uma sombra alta parecia se aproximar dela. Um vento frio percorreu sua nuca, e um sussurro suave ecoou: "Agora você é nossa." A sala se iluminou por um clarão súbito, como se uma foto tivesse sido tirada, e por um segundo ela viu figuras ao seu redor, pessoas imóveis, com olhos vazios, algumas com roupas antigas e outras com rostos deformados. A cada piscar de olhos, o ambiente mudava, e os corredores da loja pareciam mais apertados e escuros. Júlia acabou tropeçando em uma escada que descia para um porão. O ar ali era gelado e úmido, com cheiro de terra molhada e ferro oxidado. O porão era amplo e circular, iluminado apenas por velas quase apagando. No centro, havia uma cadeira de madeira virada para um grande espelho oval empoeirado. As paredes estavam cobertas de retratos antigos e novos, e em cada um deles as pessoas apareciam presas dentro do brechó, com expressões de desespero. Entre eles, ela reconheceu seu próprio rosto, pálido e distorcido. O espelho oval começou a vibrar e, lentamente, mostrou seu reflexo, mas ele parecia envelhecido e doente. Atrás dela, sombras se aproximavam, com passos que não faziam barulho. Quando uma mão gelada tocou seu ombro, o espelho rachou, e ela sentiu uma força puxando seu corpo para dentro do vidro. Tentou gritar, mas o som morreu na garganta. Sua visão escureceu, e um último clarão preencheu a sala, como o flash de uma câmera antiga. Na manhã seguinte, o brechó parecia abandonado, como sempre. Passantes apressados desviavam o olhar da vitrine empoeirada. Mas havia algo novo. Um espelho oval exibia, em seu fundo, o reflexo de uma jovem que batia desesperadamente, como se pedisse ajuda em silêncio. Ao lado dele,
Uma boneca de porcelana com olhos castanhos parecia observá-la, e quem olhasse por tempo demais sentia um arrepio na espinha e a estranha sensação de que o vidro estava prestes a engolir mais alguém. O asterisco brechó Ecos do Tempo Asterisco continuava ali, invisível para quem não fosse escolhido, à espera da próxima memória para colecionar. A noite estava úmida, e uma fina neblina cobria as ruas estreitas do centro histórico quando Eduardo decidiu cortar caminho para chegar mais rápido em casa. Ele era colecionador de objetos antigos e tinha o hábito de explorar becos e lojas esquecidas, acreditando que sempre poderia encontrar uma peça rara. Ao atravessar um beco iluminado por um único poste vacilante, algo chamou sua atenção, uma vitrine iluminada com uma luz fraca e amarelada. O letreiro, quase ilegível pelo desgaste do tempo, dizia asterisco brechó noite eterna asterisco. Na vitrine, bonecas de porcelana com olhos de vidro, manequins vestidos com roupas de gala antigas e um espelho grande, rachado no canto superior, ocupavam o espaço. Eduardo sentiu uma estranha mistura de fascínio e desconforto. Empurrou a porta de madeira, que rangeu alto, e o sino pendurado no batente soou de forma metálica e arranhada. Um cheiro forte de mofo e ferrugem tomou suas narinas. O ambiente era escuro, com móveis amontoados, quadros tortos e corredores que pareciam se esticar. Cada passo fazia o piso de madeira render, e a sensação de estar sendo observado ficou imediata. Ao entrar mais fundo na loja, Eduardo percebeu que o lugar era muito maior por dentro do que aparentava do lado de fora. Um corredor longo e estreito conduzia a várias salas cheias de objetos antigos, livros empoeirados, relógios de pêndulo parados, vitrolas enferrujadas e bonecas de porcelana com fissuras no rosto. De repente, uma voz baixa e arrastada ecoou da penumbra. Está procurando por algo, ou por si mesmo? Eduardo se assustou, e da escuridão surgiu uma figura. Um homem idoso, magro e curvado, com pele amarelada e olhos claros demais, quase brancos. Ele usava um terno antigo, puído e manchado. Aqui cada peça tem uma história, e algumas histórias querem continuar vivendo, disse, sorrindo com dentes manchados. O colecionador fingiu naturalidade e começou a explorar uma prateleira de pequenos objetos. Um broche em forma de lua chamou sua atenção. Ao pegá-lo, sentiu um frio intenso percorrer o braço, e o ar na loja pareceu ficar mais pesado. No reflexo do vidro de uma cristaleira, viu uma sombra alta e distorcida passar atrás de si. Quando se virou, não havia nada. O idoso o observava atentamente. Parece que ele gostou de você, disse, referindo-se ao broche. Alguns objetos escolhem seus donos. Quando isso acontece, não há como devolver. Eduardo riu nervosamente, tentando disfarçar o arrepio que sentiu. Continuou explorando a loja e encontrou uma porta entreaberta ao fundo. Por curiosidade, empurrou-a e revelou uma escada que descia para um porão. O ar que subiu dali era gelado e cheirava a terra molhada. Ao descer, percebeu que as paredes estavam cobertas de fotografias antigas, algumas já amareladas pelo tempo, outras estranhamente recentes. Todas mostravam pessoas com expressões tensas ou assustadas. Algumas estavam borradas, outras com olhos riscados. Entre elas, ele viu algo impossível, uma foto sua, tirada minutos antes, parado na frente da vitrine do brechó. O coração disparou. Um sussurro ecoou em seus ouvidos. Agora você faz parte da coleção. A lâmpada do porão piscou, e ele sentiu algo gelado tocar sua nuca. Eduardo tentou correr de volta para a escada, mas ela parecia mais longa, como se o ambiente estivesse se esticando. O brechó inteiro parecia vivo, mudando de forma para prendê-lo. Objetos começaram a cair sozinhos, e as bonecas de porcelana abriram os olhos, olhando diretamente para ele. No fundo do porão, um grande espelho oval refletia a sala, mas com uma diferença. Nele, Eduardo estava cercado por dezenas de sombras humanas, mesmo estando fisicamente sozinho. A figura do idoso apareceu no reflexo, atrás de seu ombro, sorrindo de maneira ampla e assustadora. Você já está aqui, disse ele, mas a voz ecoava dentro da mente de Eduardo, e não pelo ar. O espelho começou a tremer, e rachaduras se formaram em sua superfície. Eduardo sentiu o chão vibrar e ouviu passos vindos de todos os lados, mesmo sem ver ninguém. As sombras do reflexo começaram a se aproximar de sua imagem, enquanto um frio insuportável tomava seu corpo.
Desesperado, Eduardo derrubou o broche que ainda segurava, mas ele parecia grudar na mão, queimando como ferro em brasa. Gritos abafados começaram a ecoar de dentro das paredes, e ele teve a impressão de que os retratos pendurados piscavam ou mexiam a boca, emitindo murmúrios. Tentou subir correndo as escadas, mas quando alcançou a porta do brechó, ela estava trancada. O idoso estava parado do outro lado do vidro, olhando para ele e sorrindo, enquanto a porta se transformava lentamente em madeira sólida, sem maçaneta. Eduardo bateu e gritou, mas o som parecia ser engolido pelo brechó. Então, ouviu novamente os passos atrás de si. Virou-se e viu uma figura alta, de braços longos demais, com cabeça pendida e sem rosto. Ela se aproximou devagar, e a temperatura caiu drasticamente. Eduardo recuou até encostar nas prateleiras, derrubando objetos no chão. O ser estendeu uma mão fina e ossuda para o peito dele, e o toque foi como mergulhar em gelo líquido. A visão de Eduardo escureceu instantaneamente, e ele sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro de um espaço apertado e sufocante. Quando abriu os olhos, não estava mais no porão nem na loja. Estava do lado de dentro do espelho oval, olhando para o brechó vazio. Batia desesperadamente no vidro, mas ninguém podia ouvi-lo. O idoso apareceu novamente, encarando-o do outro lado. Agora você pertence à noite eterna, disse, antes de virar as costas e desaparecer entre os corredores. Dias depois, transeuntes notaram que na vitrine do brechó Noite Eterna havia um novo objeto em exposição, um grande espelho oval. Quem olhava por mais de alguns segundos jurava ver, lá no fundo do vidro, um homem batendo com as mãos e gritando sem som, eternamente preso como parte do acervo macabro. A chuva castigava o centro antigo da cidade, e as ruas estavam desertas quando Mariana decidiu cortar caminho para chegar em casa mais rápido. As luzes fracas dos postes piscavam, e os becos estreitos pareciam engolir o pouco de claridade. Enquanto corria, encolhida debaixo do guarda-chuva, ela notou uma vitrine iluminada que nunca tinha visto antes. O letreiro era quase ilegível, com letras douradas descascadas que formavam as palavras Brechó Último Sussurro. O vidro estava embaçado, e por trás dele, uma cena estranhamente hipnótica. Manequins de cera com roupas antigas, bonecas de porcelana rachadas e uma cadeira de balanço que se movia sozinha. Mariana sentiu um frio percorrer a espinha, mas também uma atração inexplicável. Empurrou a porta de madeira, e o sino pendurado tilintou com um som metálico e rouco. O cheiro que a recebeu era de mofo misturado com ferro oxidado, e o ar era gelado, como se tivesse entrado em um porão. Cada passo fazia o piso de madeira rangir, e os objetos nas prateleiras pareciam observá-la com olhos invisíveis. A loja era maior por dentro do que parecia do lado de fora, e os corredores estreitos eram um labirinto de móveis, quadros e estantes cheias de objetos antigos. Retratos em preto e branco pendiam tortos nas paredes, todos com expressões sérias e olhares diretos que transmitiam uma sensação de julgamento. Mariana se aproximou de uma prateleira com pequenos objetos, relógios de bolso, anéis enferrujados, broches de formatos estranhos e caixinhas de música. Uma delas tocou sozinha, emitindo uma melodia lenta e dissonante. Um arrepio percorreu sua espinha. Nesse momento, uma voz baixa ecoou no ambiente. Está procurando algo que vai levar com você para sempre? Mariana se assustou e se virou, encontrando um homem idoso, alto e muito magro, com pele enrugada e olhos claros demais, quase brancos. Ele usava um terno antigo, com manchas escuras nas mangas, e sorria de forma desconfortável. Aqui, cada peça tem uma história, e algumas estão esperando pela pessoa certa, disse, aproximando-se lentamente. A jovem tentou responder, mas sua voz falhou, e um instinto primal gritava para sair dali. Mesmo assim, algo na loja parecia hipnótico. Mariana estendeu a mão e pegou um colar de prata com um pingente em forma de lágrima. Ao tocá-lo, sentiu um frio intenso, e a loja pareceu tremer levemente, como se tivesse respirado. No reflexo de um espelho rachado na parede, ela se viu segurando o colar, mas atrás de si havia uma sombra alta e disforme, imóvel. Quando se virou, não havia nada. O idoso sorriu com satisfação. Ele te escolheu, e quando isso acontece, não há como devolver. O medo tomou conta, e Mariana tentou devolver o objeto à prateleira, mas seus dedos não obedeciam. O colar parecia grudado em sua pele.
De repente, o sino da porta ecoou, mas quando ela se virou para fugir, a entrada havia desaparecido. No lugar da porta, havia uma parede coberta por papel antigo, descascado e úmido. A loja estava mudando diante de seus olhos. Os corredores pareciam mais longos, e as sombras dançavam sozinhas. Vozes sussurravam seu nome, e passos leves ecoavam pelo chão de madeira, embora não houvesse ninguém à vista. Desesperada, Mariana começou a correr pelos corredores do brechó, virando em direções aleatórias. A cada esquina, a loja parecia diferente, como um labirinto vivo que queria confundi-la. Manequins surgiam onde antes não havia nada, alguns com cabeças viradas para baixo, outros com bocas abertas em gritos silenciosos. Em uma sala maior, ela encontrou uma mesa coberta de fotografias antigas. Algumas mostravam famílias sorrindo, outras crianças brincando, mas todas tinham algo perturbador em comum: sombras borradas atrás das pessoas, ou mãos escuras segurando seus ombros. Uma foto específica fez seu estômago gelar. Era ela mesma, parada em frente ao brechó Último Sussurro, tirada naquela noite, com a sombra alta ao seu lado. Um vento gelado soprou sobre sua nuca, e uma voz feminina sussurrou: "Agora você é uma de nós." Um clarão iluminou a sala, como o flash de uma câmera, e por um segundo ela viu figuras ao seu redor. Pessoas imóveis, com rostos pálidos e olhos vazios, olhando diretamente para ela. Mariana tropeçou em uma escada que descia para um porão e caiu alguns degraus. O chão de pedra estava úmido e frio, e o cheiro de terra misturado com ferrugem era sufocante. O porão era circular, iluminado apenas por velas quase apagando. No centro, havia uma cadeira de balanço virada para um grande espelho oval coberto de poeira. As paredes estavam cheias de retratos e fotos recentes, todas mostrando pessoas que pareciam gritar em silêncio. Entre elas, estava sua própria foto, com os olhos arregalados de pavor. O espelho começou a vibrar e, lentamente, mostrou seu reflexo, mas envelhecido, com pele pálida e cabelos molhados, como se estivesse há muito tempo presa ali. Atrás dela, silhuetas humanas se formaram na penumbra, se aproximando sem fazer barulho. Mãos geladas tocaram seus ombros, e ela sentiu sua força sumir. O espelho se iluminou, e sua visão começou a ser sugada para dentro dele, enquanto sussurros se transformavam em risadas abafadas. Na manhã seguinte, o brechó Último Sussurro estava fechado, com a vitrine coberta de poeira. Quem passava por ali raramente olhava para dentro, mas os que se atreviam juravam ver algo estranho. Um grande espelho oval e, no fundo dele, o reflexo de uma jovem com expressão apavorada, batendo no vidro em silêncio. Ao lado do espelho, uma boneca de porcelana nova apareceu na vitrine, com cabelos castanhos e olhos vivos demais para serem de vidro. O brechó permanecia à espera, invisível para quem não tinha sido escolhido, pronto para transformar mais uma alma em parte de seu acervo eterno.